Tudo começou em 1917. Apesar do impacto mundial da Revolução Russa, só 2 anos depois, em 1919, surge a Federação Maximalista. Esta é a primeira organização a representar em Portugal a Terceira Internacional, um movimento que procura difundir o comunismo no mundo inteiro. Os maximalistas publicam o jornal Bandeira Vermelha, dirigido por Manuel Ribeiro. Mas a maioria dos operários portugueses está com a CGT anarquista, que reúne mais de 100 mil membros. Os maximalistas eram pouco mais de 100. Mesmo assim, foram perseguidos. Quase metade, 42 deles, são presos pela Polícia de Segurança do Estado, em finais de 1920, acusados de fazer propaganda ao bolchevismo. Alguns elementos da Federação Maximalista, como Manuel Ribeiro, participam em 6 de março de 1921 na fundação do Partido Comunista Português. Quando a Revolução Russa se começou a consolidar, não é? Eles começaram a pedir aos trabalhadores das várias organizações do mundo inteiro, não é? Para ir lá verificar aquilo. E daí, depois, os auxílios que a Rússia mandou para que se constituísse em toda a parte um partido comunista e tal, para fazer a revolução em toda a parte, não é? Por indicação do representante da Terceira Internacional Comunista, o suíço Jules Humbert Rose, é nomeado o primeiro secretário-geral do PCP, Carlos Rates. Um belo dia aparece-me aqui em Évora o Carlos Rates para formar aqui o Partido Comunista. Nessa reunião que eles convocaram, apareceram lá 12 ou 15 pessoas, nada mais, para formar o partido. Ele teve que se ir embora. Apesar das dificuldades de implantação no interior do país, sob a influência de Carlos Rates, o PCP atinge os 3.000 militantes em 1923. A maioria são jovens radicais, desejosos de realizar rapidamente em Portugal uma revolução como a russa. Alguns, insatisfeitos com a inoperância do partido, incorporam-se na Legião Vermelha, uma organização responsável por vários atentados em Lisboa. Aconteceu com Gabriel Pedro, um dos primeiros militantes comunistas. É preso várias vezes, até ser deportado para a Guiné. Portanto, o meu pai teve essa história, teve uma influência determinante até na minha maneira de pensar. Desde muito novo acompanhei a vida dele. No dia a seguir ao golpe de 28 de maio de 1926, o PCP reúne-se em congresso no número 64 da Rua da Voz do Operário. O objetivo é destituir a direção de Carlos Rates, considerado traidor e que realmente mais tarde se tornou apoiante da ditadura. O congresso é interrompido e o partido ilegalizado. Centenas de militantes são presos e deportados na sequência das revoltas reviralistas. É com o objetivo de cativar militantes e encontrar um líder que a Internacional Comunista convida operários portugueses para visitar a União Soviética e assistirem ao Congresso dos Amigos da URSS. Bento Gonçalves é um dos convidados. Bento Gonçalves nasceu em Trás-os-Montes, na aldeia de Fiãs do Rio. Não se lhe conhecem fotografias da infância. Veio para Lisboa com 5 anos e aos 12 já trabalhava no Arsenal da Marinha. Era um aprendiz de torneiro mecânico brilhante. Em 1923, cumpre o serviço militar obrigatório em Luanda. Não se lhe conhece atividade política neste período. Regressa ao Arsenal da Marinha em 1926 para a sua oficina de torneiro mecânico. Este é o primeiro retrato conhecido de Bento Gonçalves, já adulto. 3 anos depois, já é secretário-geral do Partido Comunista Português. Vemo-lo em 1927, na chegada a Moscovo, na companhia dos companheiros de viagem, noutra das raras fotos que dele existem. A ida à União Soviética convenceu Bento Gonçalves a entrar para o partido. Forma a célula comunista do Arsenal
em 20 de setembro de 1928. Entrei no Arsenal de Marinha, aos 13 anos. Aquele ambiente do Arsenal de Marinha, em particular na oficina de máquinas, que era a joia da coroa da empresa. Todos eram obrigados a tirar o curso industrial, desde logo. Fazia com que o Arsenal fosse... Os operários do Arsenal constituíssem uma certa elite no meio operário, não é? Não é por acaso, por exemplo, que o Partido Comunista nasce, no fundo, depois da reorganização, nasce da célula do Arsenal, princípio do Bento Gonçalves e outros. Por esta altura, o partido pouco mais é que um grupo fechado, secreto, dedicado ao estudo da doutrina comunista. Em abril de 1929, realiza-se no Arsenal da Marinha uma conferência com apenas 15 filiados. É constituída uma comissão central que dias depois elege Bento Gonçalves, secretário-geral do Partido Comunista Português. O Bento Gonçalves foi o verdadeiro fundador do Partido Leninista. Quando realizou o partido, introduziu nele as normas fundamentais que Lenin referiu naquele livro que fazer, não é? No livro em que ele define o perfil do partido bolchevique, que acabou por ser um partido guia e um partido exemplar para os outros partidos, não é? Mas para Fernando Gouveia, o então agente da Polícia de Informações, foi um barbeiro ex-imigrante português expulso do Brasil quem montou a primeira rede clandestina do Partido Comunista. Uma versão que se manteve ao longo dos anos dentro da PIDE. Quem traz o comunismo para Portugal é um barbeiro brasileiro. É um barbeiro brasileiro que traz isto. E os primeiros homens foram ali arranjados no Arsenal da Marinha. Júlio César Leitão terá importado a organização do também ilegal Partido Comunista Brasileiro. Começou por introduzir em Portugal a organização dos militantes em células de bairro, compostas por 3 indivíduos e com nomes falsos. O PCP passa assim a ter uma organização preparada para se defender da polícia política. O funcionário clandestino, trabalhando a tempo inteiro, é a base da nova estrutura do PCP. No filme A Revolução de Maio, a reunião mais importante entre os membros do partido realiza-se numa tipografia. Cada funcionário desenvolve as suas tarefas com nome falso e é pago pelo partido. Portanto, entra aí nesse ambiente, em 1931, o meu pai estava deportado na Guiné, fugiu nesse ano, foi no ano da Revolta da Madeira, fugiu da Guiné e conseguiu chegar à Espanha. Ele regressou a Portugal com a minha mãe para ser funcionário. Já funcionário do PCP? Funcionário do PCP. Em 2 anos, com a organização clandestina, o Partido Comunista passa de 49 para 700 militantes. Mas o essencial é cativar jovens para o comunismo. A Internacional Comunista envia o checo Bernard Freunds e a sua mulher Vilma para organizar as juventudes comunistas com o mesmo modelo da rede clandestina do PCP. Freunds usa o pseudónimo de René e fundou o jornal O Jovem. Não descobrimos nenhuma foto da sua passagem por Portugal. Estamos no início dos anos 30. Em Portugal sente-se em força o impacto da Grande Depressão. Existe crise económica, desemprego e fome. Há revoltas e conspirações para derrubar o governo.
É a situação ideal para os jovens operários serem seduzidos pelas ideias comunistas. Havia muita gente operária ali no bairro de Alfama, e alguns operários até como uma liceira cultura, eram pessoas que liam muito. E havia um moço chamado Mário Santos, que já tinha estado preso, e ele tinha sido da Juventude Comunista. E nós éramos muito amigos, e então foi ele que me aliciou, como se dizia naquela época, me aliciou para ir para as Juventudes Comunistas. Em Alfama, onde tudo era desigual para toda a gente, não é? E isso era uma coisa perfeitamente, de cativar as pessoas. O que era desigual em Alfama? Como é que... Era que toda a gente ali trabalhava e vivia muito mal, vivia na miséria. O meu nome é Francisco Augusto Ferreira. Eu fui um dos jovens que foi acusado de querer criar um sindicato ilegal dos operários da CUF. E por isso fui preso. Já fazia parte da Organização da Juventude Comunista, do Barreiro. Eu tinha, juntamente com outros camaradas, um dos quais Florentino Alves Rodrigues, que vive ainda no Barreiro, nós criamos a Organização da Juventude Comunista no Barreiro. Foi uma das primeiras organizações que até chegou a ser a base financeira da Federação e até por momentos do PCP, dado que os operários da CUF tinham o emprego assegurado e então nós tínhamos a possibilidade de fazer subscrições semanais e de facto chegámos a ser uma grande organização. Os aprendizes vidreiros onde situados estavam os jovens comunistas chegaram a ter uma influência de tal modo grande na Marinha Grande que os aprendizes, se quisessem um dia, e várias vezes aconteceu, paralisavam toda a indústria de cristalaria. Eu comecei com 6 anos a primeira fábrica onde trabalhei tinha 6 anos, não é? Havia fábricas que só trabalhavam, que era a cristalaria, só um turno por dia. Mas havia outras que tinham 3 turnos por dia, nas 24 horas. E então, os miúdos tinham que fazer tudo, tinham que ir aos 3 turnos, e está a ver que um dos turnos começava à meia-noite até às 8 da manhã. E muitas vezes as crianças caíam com sono, cansadas. Numa situação dessas, não se estava a pajar, muitas vezes atirava-se com baldes de água fria para cima para eles acordarem, ou até se chegavam a queimar os miúdos. Pouca coisa, mas a queimar um pouco da pele, para eles acordarem. Isto era revoltante. O meu pseudónimo nessa altura era Figueiredo. Não tínhamos contacto com mais ninguém, quer dizer, todos os 3 daquela célula conhecíamos a nós, só conhecíamos depois o que vinha lá de cima do Comitê de Zona. As reuniões eram nas ruas ou nos jardins para não levantar suspeitas e decorriam normalmente entre as 19 e as 20 horas, depois do trabalho. Quando este esquema foi descoberto, a polícia, nos tempos de Salazar, passou a dar ordem de dispersão a grupos de mais de 3 pessoas. Na rua não podiam estar juntas mais que 3 pessoas. Nós, por exemplo, ali da Rua dos Remédios, que era onde eu parava com os meus amigos, à porta de uma tipografiazinha que havia ali, juntávamos ali, passeio estreito, Rua dos Remédios, só juntávamos ali um grupinho de 3, 4, 5 pessoas. Quando a polícia se aproximava, dispersávamos, andávamos 2 ou 3 metros para o lado. Quando a polícia acabava de passar, juntávamos outra vez. Quer dizer, no fundo, todos nós estávamos mais ou menos convencidos que o secretismo daquelas reuniõezinhas feitas às escuras num cantinho com 3 gajos, que era uma coisa que ninguém ia dar por isso, não é? Mas os agentes deram por isso. A nova estrutura clandestina do PCP não resiste muito tempo à polícia política. Por ocasião do lançamento à água da canhoneira Lagos, construída no Arsenal da Marinha, alguns dos operários condecorados pelo presidente Carmona arrancam as medalhas. Seis dias depois,
a 29 de setembro de 1930, uma brigada da Polícia de Informações, composta por Fernando Gouveia e pelo agente Lafões, entra nas instalações do Arsenal para prender o operário considerado responsável pelos protestos. Desta forma, tão simples e sem oposição, foi preso o primeiro secretário-geral do PCP, Bento Gonçalves. O interrogatório revela que a polícia está ao corrente da atividade secreta de Bento Gonçalves. Os agentes sabem que pertence ao Partido Comunista e que foi várias vezes à Rússia, mas desconhecem se é o secretário-geral de um partido renovado. Bento Gonçalves é deportado sem julgamento. Vai para os Açores, onde se cruza com o líder da CGT, Mário Castelhano. Possivelmente estará numa destas fotografias de deportados nas lajes do Pico. Bento Gonçalves já não assiste ao nascimento do órgão oficial do partido, o jornal Avante, pelo qual tanto trabalhou. O número 1 terá sido realizado clandestinamente por José de Sousa e Manuel Alpedrinha, numa tipografia como esta, que aparece no filme A Revolução de Maio. No verão de 1931, a ditadura militar aposta tudo na Polícia Internacional Portuguesa. Considera-se, portanto, que estão fora do país as maiores ameaças ao regime. Teme-se que a esquerda republicana, que governa em Espanha, apoie com armas a oposição portuguesa. A primeira tarefa da Polícia Internacional é reforçar as redes de postos fronteiriços, montar um escudo para controlar os estrangeiros que entram e saem de Portugal. Apesar dos anarco-sindicalistas da CGT ainda representarem em 31 uma grande ameaça, o regime da ditadura teme sobretudo a entrada de conspiradores ao serviço da Internacional Comunista. Os hotéis, por exemplo, passam a ser obrigados a enviar para a polícia a ficha de todos os hóspedes não portugueses. O artigo 8º do Decreto-Lei que cria a Polícia Internacional fala do combate à espionagem internacional e o 9º refere claramente a repressão ao comunismo. Agitar a ameaça comunista era a melhor propaganda da ditadura junto do povo católico. Começam a surgir por todo o país panfletos anticomunistas. No início de 1932, a nova Polícia Internacional criada por Agostinho Lourenço para lutar contra o comunismo consegue o primeiro grande feito. Prende o líder das Juventudes Comunistas, Bernhard Freund. O checo apareceu a distribuir panfletos aos marinheiros da esquadra inglesa estacionada em Alcântara e ficou marcado pelos informadores. Na prisão, Freund não resiste às torturas e denuncia todo o funcionamento do partido. O casal checo é expulso do país e desloca-se para Moscovo. Bernhard e Vilma acabariam por ser assassinados em 1938 durante os processos da purga stalinista. Em Portugal, as lideranças comunistas duram poucos meses. A organização clandestina parece tão desorganizada que os dirigentes são continuamente presos pela polícia política. Mas em 1932 aparece em cena um jovem operário, companheiro de Bento Gonçalves, na oficina de máquinas do Arsenal. Parece ser um líder carismático, capaz de manter o fervor revolucionário entre os jovens comunistas e também mudar a incapacidade do partido de se defender da polícia. António Rodrigues foi um conhecido crítico de arte mexicano.
Por ocasião da morte, em 1993, realizaram um documentário sobre a sua obra no México. Toda mi vida he procurado penetrar en los secretos del conocimiento dentro de la medida de mis posibilidades y del tiempo que me dejaba libre mi trabajo para vivir y el trabajo como luchador revolucionario. No documentário, António Rodrigues pouco fala dos seus primeiros anos de vida em Portugal. Mi padre foi de origen campesino, mi madre también. Pero mi padre tuvo una actividad intensa que lo llevó a la cárcel. Buen ejemplo que me dejó. Seguí su ejemplo, con todas las consecuencias. Cárceles, persecución, emigrar, etc. Ninguém diria que nesta breve e modesta biografia, Rodrigues, ou antes, Francisco Paulo de Oliveira, resumisse a vida do lendário Pavel, secretário das Juventudes Comunistas Portuguesas e, mais tarde, secretário-geral do PCP. No hablaba de Pavel. Procuraba no hablar de él. Él intentaba olvidar a Pavel, pero Pavel era parte de él. Él fue formado por Pavel, fue hecho por Pavel, fue hecho en esa lucha y en esa huida también. Entonces Pavel y Antonio Rodrigues, aunque él quería olvidarlo, eran el mismo. O que terá acontecido para Pavel passar de herói a dissidente por escrito, refugiando-se e mudando completamente de vida no México? Em 1932, Francisco Paulo de Oliveira, quando é eleito secretário-geral das Juventudes Comunistas, substituindo o checo Freund, assume a alcunha de Pavel e inicia uma nova forma de luta para atrair os operários. Promove comícios relâmpago à saída das fábricas, imitando as célebres manifestações comunistas do Hyde Park, em Londres. Em 4 de setembro, a ação acontece no Largo de Alcântara, em Lisboa. Pavel sobe a um poste, desfralda uma bandeira e grita palavras de ordem. Foi um comício relâmpago, mas foi um comício relâmpago com alguma... feito no Largo de Alcântara, que o meu pai participou, as pessoas participámos. Peço para ver o meu pai a fugir com a bandeira vermelha escondida aqui debaixo da bandeira. Estas cenas que realmente não esquecemos, não podemos esquecer. Não é? Foi à saída das fábricas, juntou-se ali muita gente. Não é? Depois houve um polícia que quis interceptar o Pavel e há um jovem comunista, o Manuel dos Santos, que o abate, que lhe dá um tiro e o mata. Não é? Os jornais do regime dão grande destaque à morte do polícia Sebastião Valentim, provocada pelos jovens comunistas. Pavel havia determinado que os militantes da JCP andassem armados para se protegerem da polícia e mostrarem determinação revolucionária. 4 meses depois, já em janeiro de 33, a PSP surpreende uma reunião de célula no Largo do Calvário, em Lisboa. Acontecem novos confrontos e morre mais um polícia, o agente José Oliveira. A polícia política ficou louca com estas mortes na PSP. Perseguem sem tréguas o líder das Juventudes Comunistas, o misterioso Pavel. Em março, conseguem-no prender, num descuido de Pavel, ao visitar a casa da mãe. Depois eu fui encarregado de o visitar quando ele estava preso. Tinha um álibi importante, que era o facto de nos termos conhecido na oficina de máquinas, e levava-lhe os livros que ele pedia à enfermaria do Limoeiro, não era do Aljube. Ele estava tuberculoso, e depois foi transferido para o sanatório do Lumiar, portanto em meados de 33, e eu e o meu pai, e mais um tipo, o tal Ferreira da Costa, que era chofer de táxi, ajudámos-lo a fugir de lá, fomos lá buscá-lo.
Em 1933, Pavel consegue fugir da prisão e regressa à clandestinidade. Él soñaba todas las noches soñaba que era perseguido por la PIDE. Él veía las calles de Lisboa que bajaban, él corría por las calles y la policía detrás, todos los días. Durante 45 años tuvo ese sueño. Pesadelo. Pesadillas, sim. Já em liberdade, Pavel publica no Boletim da Juventude Comunista o primeiro documento conhecido com instruções para quem fosse preso. Não proíbe completamente que se fale na polícia, mas ameaça severamente todas as traições. Por acaso não havia grande orientação nesse aspecto que houve depois, porque mais tarde havia instruções do partido que o critério a seguir na polícia era só dizer o nome e não responder rigorosamente a mais nada. Tinha que se apanhar muita porrada e tal, mas ficava de boca calada. No meu tempo não havia isso. Não havia essa instrução. Bem, o que é que acontece? Cada um tinha que, para a sua cabeça, ver o que é que havia de fazer, não é? Para causar o menos estrago possível. Não é? Cada um inventava a história que podia para não meter lá mais ninguém. Alguns não se aguentavam, metiam, paciência, não é? Mas tanto o PCP como as Juventudes Comunistas não conseguiam parar a ação dos informadores e delatores ao serviço da polícia política. As pessoas tinham medo, obviamente, porque constava que era de uma grande brutalidade na interrogação dos presos, na elaboração dos processos. Portanto, às vezes havia um certo exagero. Eu até acho que esse exagero na descrição do que acontecia na polícia, considero que teve alguma responsabilidade no comportamento de alguns. Chegavam ali e ficavam de tal maneira aterrorizados que acabavam por contar tudo, não é? Outra das preocupações que Pavel toma contra a polícia é a publicação no boletim oficial dos nomes dos agentes mais temidos da Polícia de Informações. Fernando Gouveia é o primeiro da lista. É um gajo pequenino, mal enjoracado e tal assim. Bem, eu vou dizer, era um gajo antipático. Daí que o gajo fosse parecido com a Sofia Loren, era sempre antipático. Mas não era um horror de pessoa. Bento Gonçalves, entretanto, regressa do exílio, junto com a grande vaga de deportados que foram amnistiados por Salazar. Em fevereiro de 33, retoma o trabalho de torneiro mecânico na oficina de máquinas do Arsenal, eternizada por Leitão de Barros no filme Lisboa, Crónica Anedótica. Bento Gonçalves recebe um louvor como operário exemplar e, com isso, fica novamente sob os holofotes da polícia. No mês em que é formada a PVDE, decide abandonar o trabalho e volta a assumir o cargo de secretário-geral. Esta é a única fotografia conhecida com o disfarce de clandestino. Bento Gonçalves vive na sede secreta do PCP, umas águas furtadas situadas na rua de São Sebastião da Pedreira, em Lisboa. É a casa dos pais de Edmundo Pedro, que conhece finalmente Bento Gonçalves. Fim de verão de 33, na altura em que eu fugi de casa da minha tia e fui lá morar com eles. Portanto, ela morava e era responsável ali, o meu pai, pela sede central do Partido Comunista, onde se juntavam os principais dirigentes. Procurava ser sempre o último andar, para evitar o ruído que as pessoas moravam no prédio e percebessem os ruídos. Bento Gonçalves decide construir uma tipografia clandestina para que o Avante seja publicado com mais regularidade. Desde janeiro de 33, que não saía nenhum número do órgão oficial do PCP. A primeira tipografia clandestina do PCP foi construída por Bento Gonçalves, que era um grande torneiro, um grande artífice do Arsenal de Marinha, e eu era um aprendiz de torneiro. Ambos construímos a primeira tipografia clandestina do partido. Nessa tipografia eu tive 3 intoxicações bastante fortes. Não podíamos observar as regras mais elementares higiênicas. Vivíamos dos meios do partido. O Partido Comunista Português não tinha ajuda do estrangeiro, ajuda monetária. A situação depois mudou
e então, de facto, não podíamos observar toda uma série de condições e eu estive bastante mal. Em outubro de 1933, a nova Polícia Política do Estado Novo, a PVDE, prende Alfredo Caldeira e julga ter desmantelado o PCP. Mas com o regresso de Bento Gonçalves à clandestinidade e com Pavel à frente das Juventudes Comunistas, dois líderes carismáticos, o partido até ganha nova dinâmica. Chegamos então a novembro de 33, o tal mês decisivo para o Estado Novo e para a Polícia Política. Salazar conseguira fazer aprovar a Constituição. A propaganda do regime faz inaugurações pomposas e a PVDE prende em massa a oposição reviralhista. A última batalha para consolidar a ditadura é a luta contra os sindicatos livres. Já há vários meses que a PVDE seguia também o PCP. Na véspera da greve, a polícia começou ainda durante a tarde a prender elementos comunistas, como Edmundo Pedro, então com apenas 15 anos. Na tarde de 17 de janeiro de 1934, eu vim aqui ao Castelo São Jorge, por indicação do Pavel, que era o responsável da organização do PCP e era simultaneamente o responsável do setor militar. Preso, Edmundo Pedro já não se junta em Chabregas aos camaradas que iam ocupar a estação de Santa Apolónia. João Silva também foi preso antes de se juntar ao grupo. 75 anos depois, os dois recordam a história no pátio do Governo Civil de Lisboa, por onde passaram todos os presos da greve. Como tu deixaste aparecer, tínhamos sido presos os dois em Chabregas, se eu não sou preso horas antes, era infalível. Ele é que me levava, é que ia ficar com as armas que a gente tinha, percebeu agora, não é? Agora, eu já tinha as balas, na altura não tinha a pistola, mas já tinha as balas. E eu tinha a pistola e se calhar não tinha balas. E eu desfiz-me das balas, enquanto estive à espera na Caçador Sete, na parada do quartel, à espera que viesse a pia, durante aquela tarde, pegaram nas balas e metias na sarjeta. Conseguias fazer uma delas. Mas nós fomos apanhados com a boca na botija, eu com a pistola no bolso e o Manuel Carvalho Rodrigues com as duas bombas no bolso. Tínhamos desfeito da lancheira e pronto, apareceu uma daquelas caminhonetes da polícia que havia antigamente, que eram de leito liso e que tinham uns bancos transversais, 3 ou 4 bancos, onde iam os polícias. Mas as prisões da PVDE não conseguem evitar a grande ação comunista planeada para Lisboa. Pelas 3 da madrugada, uma bomba rebenta na linha de caminho de ferro, fazendo descarrilar um comboio de mercadorias em Braço de Prata. No norte do país, os grupos grevistas só avançariam se o comboio não circulasse, impedindo o movimento de tropas. Nesta foto, vemos o diretor adjunto da PVDE, Pessoa de Amorim, junto do ministro Duarte Pacheco. A prioridade da polícia é agora descobrir o autor do atentado. A greve revolucionária falhou em Lisboa e com isso a tentativa de derrubar o governo de Salazar. A PVDE teve o seu primeiro grande teste e resolveu-o com relativo sucesso. Por todo o país, seguiu os revolucionários grevistas e prendeu-os no momento certo. Não foi bem por todo o país. Numa pequena localidade, fora do raio de ação da polícia política, um punhado de indomáveis operários decidiu ainda desafiar a poderosa ditadura. Prepara-se a Batalha da Marinha Grande, na madrugada de 18 de janeiro de 1934. São 2 elementos históricos já. É verdade. Já há pouca gente, infelizmente, já há pouca gente dessa época, porque tu tinhas 15 anos, eu tinha 17, agora... Faço este ano 90 anos. Eu faço 92. 92, estás a ver. Faço 92 em abril. Já há muito pouca gente. Eu não sei quem há mais. Não tenho nem conheço a ninguém.
Íamos aquilo que se chama a classe de boi. Sabe o que é a classe de boi? Porque era o porão onde era transportado gado que vinha das colónias, não é? Quando com a tentação de Tarrafal, quando lá chegámos, estava a ideia de cal, onde se guarda gado, cheios de arame farpado, vão para aí, como qualquer animal, boi ou cavalo, é posto lá para dentro. Em 48 horas aí caímos todos à cama, todos, hein? Não comíamos nada, mesmo o cheiro da comida nos dava vômitos. O que tu vias, nós estávamos, sentíamos que ele ia deixar de urinar e eu estava a querer pior. E então ele não disse nada, mas sorriu para nós. Isso é uma coisa, aquele sorriso que como fazemos. Miradouro da Senhora do Monte. No filme A Revolução de Maio, o protagonista Carlos Valente vai içar uma bandeira vermelha. É o sinal para o começo da Revolução. A história de Valente é uma ficção, mas baseada em factos reais. Em janeiro de 1934, no mesmo local, o anarco-sindicalista Custódio da Costa fora encarregue de dar o sinal para o início de uma greve revolucionária. Não era com uma bandeira, mas com uma bomba de 9 quilos. Era o teste de fogo para a PVDE, a nova Polícia Política do Estado Novo, criada em setembro de 1933. Na noite de 19 de novembro, numa ação que decorreu de norte a sul, a nova polícia mostra-se ao país, prendendo mais de uma centena de opositores reviralhistas. Envia-os para a nova prisão política, o Forte de São João Batista, nos Açores. Mas os anarco-sindicalistas e os comunistas não desarmam. Unem-se pela primeira vez numa greve geral revolucionária. O objetivo é derrubar à força de bombas o regime de Salazar e Carmona. No enredo do filme de propaganda ao Estado Novo, Carlos Valente, o protagonista, arrepende-se. Não issa a bandeira vermelha e reconverte-se ao regime de Salazar, para agrado dos polícias. Na vida real, Custódio Costa não se converteu, mas recebe ordens para não rebentar a bomba. A revolução, tal como estava planeada pelos anarco-sindicalistas, foi um fracasso. O meu filho foi libertada antes desse movimento, é claro, da Porto. Mas houve uma região que a PVDE descuidou nos planos da greve revolucionária: a Marinha Grande. Desde 1931, que o Partido Comunista, reorganizado por Bento Gonçalves, conseguia entusiasmar muitos jovens operários da indústria vidreira. Estava numa fábrica e a gente... Havia um tipo qualquer que dava uma tarefa num miúdo. E a gente tipo, isto para tudo. Não aceitamos isso. Chegou isto. E íamos às outras fábricas, estamos parados, vocês parem. E paravam. Não é? Mas criou-se uma situação de tal modo complicada para a indústria, para aquilo, uns 7 ou 8, creio que 8 comigo, jovens, e levaram-nos para o governo civil de Leiria, onde estávamos quando eclodiu o 18 de janeiro. A prisão de Joaquim Gomes e de outros jovens vidreiros é um dos motivos para a grande mobilização grevista da Marinha Grande. Fazer greve era crime contra o Estado, ditava a nova lei do trabalho. Por isso a polícia prendeu tanta gente. Só na Marinha Grande foram presas cerca de 6 dezenas de pessoas. Várias famílias ficaram em situação difícil.
As prisões em Lisboa já não levavam mais gente e também se utilizou, e creio que noutros sítios, utilizaram-se as cadeias do governo civil da ilha, que a PIDE só ia para interrogar. Batiam de tal modo nos interrogatórios que mais não sei quantas vezes aconteceu que nós, um preso era levado, podia estar umas horas, um dia ou 2 ou 3, sem lá aparecer. Quando aparecia, nós conhecíamos por a roupa que tinha vestido. Que a brutalidade era tão grande, enfim, é difícil descrever-lhe, cara inchada, tudo era um coisa terrível, não era? Pronto. As fotografias da época registram imagens de caminhonetas e barcos inteiros cheios de presos da greve, um pouco por todo o país. Os detidos são tantos que as imagens de cadastro são tiradas em grupo. Em Lisboa, até o famoso pátio dos presos políticos, no governo civil, ficou lotado. E quando eu cá estive, no 18 de janeiro, logo a seguir, isto estava tão atulhado de gente que nós tínhamos que nos deitar por etapas. Deitavam-se uns primeiro e deitavam-se outros depois. Mas não se dormia. Porque enquanto a gente estava deitado, os outros estavam aqui a conversar. Quando estes se iam deitar, vinhamos nós para aqui a conversar. Não eram noites sem dormir. As histórias da brutalidade da PVDE circulam nas prisões. Houve um homem, não sei se foi nessa altura, se foi um pouco mais tarde, um homem chamado Jaime Rebelo, anarquista, que foi preso e, para não dizer nada na polícia, tinha uma lâmina com ele que com ela cortou a língua. Eu depois conheci-o nos Açores, falava assim, mas se fosse, quer dizer, não é que não pudessem obrigá-lo a escrever ou qualquer coisa assim, mas partiram do princípio que um tipo que tem a coragem de fazer uma coisa dessas é melhor deixá-lo ou matá-lo, quer dizer, não. Então o Jaime Rebelo, para não ter que falar, pôs-se a gritar com voz rouca e Cerce, de uma dentada, cortou a língua na boca. A versão que eu tenho é que, portanto, entre 2 interrogatórios, eu acho que ele estava no aljubre nessa altura, mas ele tinha uma lâmina escondida, disseram-me que era num salto do sapato, não sei se confirma, se não, e, portanto, entre 2 interrogatórios ele cortou a língua para não falar. A PVDE usa a tortura violenta porque quer encontrar rapidamente os responsáveis pelas ações bombistas de 18 de janeiro. Em março, Manuel Vieira Tomé, o autor do atentado que fez descarrilar o comboio em Lisboa, é finalmente apanhado pela PVDE. O Tomé foi terrivelmente, porque tinha sido o autor do descarrilamento de Santiria, não é? Era ferroviário. E realmente o constava nessa altura que ele tinha sido objeto de torturas terríveis. Por exemplo, não sei se é verdade ou não, é um dos casos em que dizem que lhes arrancaram as unhas, não é? Um mês depois, em finais de abril, Tomé aparece morto na prisão. Os jornais falam em suicídio, mas começam a surgir panfletos nas ruas de Lisboa acusando a polícia de ter assassinado um militante comunista. Decidimos investigar a morte de Vieira Tomé. Pedimos ao professor Jorge Costa, do Instituto de Medicina Legal, para reanalisar o relatório da autópsia. Talvez valha a pena. Repare, este homem apresentava extensas equimoses, portanto são lesões traumáticas, são derrames sanguíneos, um pouco por todo o corpo. Algumas delas, portanto, a avaliar pela coloração, teriam seguramente mais de 20 dias de evolução. Pelas explorações, pode perceber-se que foram agressões físicas, violentas, com certeza que sim, violentas, perpetradas ao longo de vários dias. O relatório prova a violência da tortura que Tomé sofreu durante pelo menos 3 semanas, mas as unhas não foram arrancadas. Mais difícil é provar o suicídio. Portanto, adianta-se desde logo, portanto, como causa de morte, o enforcamento. Não são taxativos porque não podem ser taxativos, porque digamos que a encenação
de um suicídio por enforcamento ou qualquer outra forma não é impossível. Uma pessoa pode ter sido agredida, pode ter ficado inconsciente como resultado dessas agressões e ser suspensa, portanto, de uma corda ou de uma manta ou do que quer que tenha sido, fazendo querer tratar-se de um suicídio. A tortura da PVDE sempre gerou controvérsia. Muitos sustentam que a PVDE aprendeu a torturar com a Gestapo e depois com a CIA. Mas desde os inícios do século XX, que a polícia política portuguesa era uma das mais experientes do mundo. Quando a Gestapo alemã inicia a atividade em abril de 1934, já os agentes da ex-polícia de informações levavam 8 anos de práticas de tortura em ditadura. Quando nós subimos a escada, os que iam connosco, então isso está pronto? Dizemos, está pronto, podem subir. Então o que é que estava pronto? Um cortejo de polícias, de um lado e do outro do corredor, com cacetes na mão, e à medida que a gente passava, iam descarregando cacetadas em cima de nós. Estava aquilo tudo preparado. Em 1934 sai uma edição do jornal clandestino A Verdade, que mostra em desenho os métodos de tortura utilizados pela PVDE. Dão conta do uso de cadeiras elétricas. Mostra-se que a tortura da estátua já era utilizada. Sentar-me numa cadeira? Eu só estive sentado num banco enquanto estive cá fora à espera do interrogatório. Quando fui lá para dentro, era em pé e aos trambolhões e tudo. E era isso, era fatada, pontapé, encontrou para o chão. Enfim, não vale a pena estar a dizer. Eram aquelas porcarias que a gente já sabe. Mais fácil de aguentar do que hoje, ou do que depois a coisa do sono e essa coisa toda. Isso deve ter sido muito pior, não é? Este homem fica sem cadeira, não pode sentar-se. A tortura da estátua será o método a que a PIDE mais irá recorrer nos anos 40 e 50. Nos anos 60 e 70, a polícia passa a usar mais a tortura do sono. Tenho de ir para o quartel. Quartel, porra, acorda. Estou a tocar a moral. Vá, dai uma ajuda. Ali não tinha a noção do tempo. Naquela aflição toda e apanhar porrada e tal, sei lá quanto tempo demorou. Fosse quanto tempo fosse, era muito. O jornal A Verdade foi, durante uns tempos, um dos mais incómodos adversários da PVDE e do salazarismo. No jornal, Oliveira Salazar aparece desenhado ao lado de Hitler e Mussolini e, furioso, ordena uma perseguição sem tréguas ao diretor do jornal Armando Cortesão, irmão do exilado Jaime Cortesão. Cortesão fugiu do país e continuou a fazer jornal e clandestinidade em Espanha. No filme A Revolução de Maio, mostra-se uma polícia equipada com modernos meios tecnológicos e que não precisaria, por isso, nem da tortura, nem dos informadores. Jerónimo Barata. Imaginava talvez que lhe pagávamos o serviço. Queira retirar-se. O diretor expulsa o informador no filme, mas na vida real é com eles, com traidores, que a polícia funciona. O poder da PVDE rivaliza com o da polícia de Mussolini, a OVRA, ou com o da Gestapo, de Adolf Hitler. Em 1934, a polícia política passa a investigar também a imigração clandestina. Eu não concordava, nem nunca concordei que a PIDE tivesse a seu cargo o poder que tinha. Um poder que, ao fim e ao cabo, era ilusório e que só lhe acarretava ódio. A polícia prendia. A polícia instruía os processos. A polícia entregava os presos a tribunal e, em vez dos presos ficarem à ordem dos tribunais, dos serviços prisionais, continuavam nas prisões da PIDE. Eram entregues a tribunal e a maior parte deles continuava depois a cumprir pena nas prisões da PIDE. Portanto, a PIDE prendia, instruía, levava a tribunal. Com todo este poder, a PVDE de Agostinho Lourenço consegue prender todos os elementos da rede bombista que se formou em todo o país para a greve revolucionária de 18 de janeiro. O último a ser preso foi Manuel Henriques Rijo,
líder do Comitê Revolucionário da CGT. Terá sido traído por um companheiro anarquista, foi depois incorporado na polícia. Todos os antifascistas conhecem o célebre Gente Gonçalves, mas poucos lhe conhecem o rosto. Uma lenda com direito a fado. Muito boa noite. Se me dão licença, e sem desprimor para ninguém, eu queria dedicar este meu fado a um velho amigo, o Sr. Agente Gonçalves, da DGS, que infelizmente para ele, há 21 anos que está desempregado. Muito obrigado. Como criancinhas, malditos os que cospem nas santinhas. Ora, temos na mão todos os fios da... José Gonçalves tornou-se o mais temido dos agentes, formando com Fernando Gouveia a famosa dupla da PIDE, conhecida como os caça-comunistas. 1934 foi um dos anos mais violentos da história da repressão política em Portugal. A PVDE prendeu 696 pessoas, só em processos relacionados com a greve revolucionária. Com tanta gente presa, Salazar entrega à PVDE o poder de gerir todas as prisões. A polícia já tinha a cadeia do Aljube desde 1928. Em junho de 34, passou a usar o Forte Caxias e a prisão da Trafaria. Ficámos sempre na Trafaria, não havia para onde ir, aquilo estava tudo cheio, Aljube, estava tudo a abarrotar, não é? Na Trafaria, os presos vão dando conta dos maus tratos em jornais escritos à mão, como o Condenado Vermelho, o Boletim Interprisional, o Fogo. Numa página interior, aparecem até fotografias raras. Uma com presos deitados no chão, fazendo a estrela comunista, numa clara provocação à polícia. Tinham três presos cada uma. Tínhamos 2 enxergas, povoadas de piolhos e percevejos, e 3 mantas. Punhamos uma manta por baixo e tapávamos com as outras 2. Na Trafaria instala-se o Tribunal Especial. Os julgamentos decorrem de forma sumária e sem defesa. Entre as 16 horas e as 18, condenaram a 10 anos, a 20 anos, e não sei o quê, uma data de tipos ali que tinham coisas diferentes, não é? Tudo aquilo já vinha cozinhado lá de dentro, da PIDE, não é? Não foi ali, naquelas 2 horas, que eles deram aquela sentença para um, sentença para outro, tal. Os homens da CGT anarquista tiveram condenações pesadíssimas. Mário Castelhano foi condenado a 16 anos de prisão, Tomás Aquino a 12 e Rijo a 7. Arnaldo Simões Januário, o autor do atentado em Coimbra, apanhou a maior de todas as penas, 20 anos de prisão. Para estes condenados, Salazar e Agostinho Lourenço planeiam criar um campo de concentração bem afastado da Europa. A foz do rio Cunene, no sul de Angola, foi o primeiro local escolhido. Provisoriamente, os condenados são enviados para os fortes de Peniche e São João Batista, nos Açores. São os anos de prisões políticas mais bem documentados com fotografias. Vieram-nos buscar para o navio com 2 polícias para cada um. Fomos embarcar no navio ali em frente de Algés. Éramos 60 e já vinham outros de Peniche e do Aljube. Portanto, só ali fomos 200 ou perto disso para os Açores. Conseguem-se fazer fotografar todos em conjunto durante a viagem. Para trás, deixam as famílias em situação extremamente grave. Uma das vezes que ele foi deputado para a Angra do Heroísmo, por total falta de meios, a minha avó foi trabalhar como criada para o Hospital da Misericórdia de Setúbal, o meu tio foi para o orfanato de Setúbal e a minha mãe foi recolhida em casa do Capitão Barroso, do pai da doutora Maria Jesus Barroso. Apesar das prisões em massa de 1934, o único dos movimentos anti-ditadura que não teve líderes presos foi o PCP, que fica solitário na oposição a Salazar.
Foi o único partido que recusou deixar de atuar quando o fascismo liquidou os partidos. A propaganda do regime concentra-se no combate ao comunismo. É a grande heresia da nossa idade, afirma Salazar no Teatro São Carlos, em 28 de janeiro de 1934, pouco depois do fim da greve. Foi durante o lançamento da Ação Escolar Vanguarda. A AEV é um movimento paramilitar destinado aos jovens estudantes. O regime percebeu que nos liceus e nas universidades era forte a atração pelo comunismo. Quando, em Lisboa, me liguei aos meios da juventude revolucionária, da juventude antifascista, e me filiei mais tarde na juventude comunista, eu posso dizer que foi também a influência do meu pai que me marcou e que me levou nesse caminho. Meu pai, nessa altura, tinha estado já preso, deportado no campo de concentração de São Nicolau, nas Ilhas de Cabo Verde, tinha regressado, trazia já consigo ideias que haviam depois de exercer uma grande influência em toda a minha vida, em toda a minha atividade revolucionária. Pedro Soares entra para a juventude comunista com outro colega de direito de Lisboa, o jovem Álvaro Barreirinhas Cunhal. Ambos participam numa manifestação contra a ditadura a 9 de março. O meu primeiro embate com a polícia foi exatamente resultante de uma manifestação da rua contra a Ação Escolar Vanguarda, contra a organização fascista da juventude. Nós não encontramos a juventude fascista, nós encontramos os esbirros da PIDE, nós encontramos as forças de choque da Polícia de Segurança Pública e vários, enfim, de nós fomos parar aos calabouços imundos do governo civil, onde permanecemos vários dias. E este foi o meu primeiro contacto com a PIDE, com a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, como se chamava nessa altura. A Ação Escolar Vanguarda também desfila de braços estendidos como os nazis, mas usa camisa verde. Com a formação da AEV, uma organização de juventude, Oliveira Salazar procura desviar os jovens do comunismo, mas também da extrema-direita radical, que começará a ser um grande problema para o Estado Novo. Um ano antes, em fevereiro de 1933, o jornal ABC espanhol destacava na primeira página a grande reunião dos nazis portugueses, saudando o chefe Rolão Preto. A ascensão do movimento fascista dos camisas azuis foi repentino. Começam por contestar a formação da União Nacional e, mais tarde, a liderança de Salazar. Quem é este homem de pensamento e ação de direita que talvez pela direita se opunha a Salazar? O jogador aparece, portanto, na história da Primeira República contra a Primeira República. Contra a Primeira República. Depois, há o 28 de maio e aparece o salazarismo. Mas o doutor também aparece contra o salazarismo. Uma semana depois de presos pela PVDE, Rolão Preto e Alberto Monsaraz, máximos dirigentes do nacional-sindicalismo, são expulsos para a Espanha. Completa-se a obra. A PVDE conseguiu destroçar, quer à direita, quer à esquerda, a oposição política ao Estado Novo. Salazar tem um nome por todo lado como salvador da pátria, mas Agostinho Lourenço, o diretor da PVDE, é, na sombra, o protetor do regime. O ministro do Interior presta-lhe homenagem numa cerimónia discreta, pouco noticiada nos jornais. Feita a limpeza política nos inícios de 1935, Salazar e Carmona abrem com pompa e circunstância a nova Assembleia Nacional, onde só os deputados da União Nacional têm assento. José Cabral, o arquirrival de Rolão Preto, apresenta na nova Assembleia uma proposta para ilegalizar os partidos políticos e as associações secretas. A lei, muito contestada, é promulgada por Salazar no dia 20 de maio, na sequência de rumores de movimentações militares. No dia seguinte, são dois antigos maçons, Agostinho Lourenço e Lopes Mateus, quem ocupa o Grêmio Lusitano, a sede da maçonaria. Fernando Pessoa rompe definitivamente com Salazar, a quem chama tiraninho. Ainda em maio, surge outro polémico decreto-lei, o 25.317, que aposenta ou reforma compulsivamente quem se opõe à Constituição. 33 figuras ilustres do país são afastadas da carreira pública, como o general Mendes Cabeçadas, que participaram no 28 de maio, o general Norton de Matos e os ilustres catedráticos Abel Salazar e Rodrigues Lapa.
Um ano depois, todos os funcionários públicos serão obrigados a assinar uma declaração de repúdio ao comunismo. Rolão Preto, entretanto, regressa a Portugal e vive clandestinamente na sua terra natal. As camisas azuis eram sobretudo para bater no Salazar, não eram para bater em mais ninguém. Tanto assim que nós conspirávamos e lutámos com os republicanos sempre. Eles vieram sempre connosco enquanto nós fomos partidos em Lisboa. O fracasso do golpe de Mendes Norton enfraquece a influência do presidente Óscar Carmona no regime e acaba com um século e meio de influência do liberalismo em Portugal. O Estado Novo torna-se definitivamente um regime conservador e autoritário. O PCP fica também isolado no combate a Salazar. Na clandestinidade, Bento Gonçalves procura reorganizar o partido. Pavel, muito perseguido pela polícia, é enviado para Moscovo, juntamente com um grupo de jovens comunistas. Eu saí do país em abril de 1936. Estive na Espanha, contatei com as organizações da juventude comunista e socialista que se estavam unificando. Depois de ter estado lá um mês e pico, eu tomei o caminho de Moscovo e dirigi-me a Paris. Bento Gonçalves também sai clandestinamente do país em julho de 35 para participar no 7º Congresso da Internacional Comunista, considerada a maior manifestação de sempre do comunismo internacional. Em Moscovo, junta-se-lhe o recém-nomeado secretário político das Juventudes Comunistas, Álvaro Cunhal. Cunhal ascendeu rapidamente no partido devido à influência de Júlio Fogaça e a uma cativante capacidade de argumentação política. Bento Gonçalves, Pavel e Cunhal, nomes que se tornaram míticos para os comunistas portugueses, encontram-se em Moscovo no verão de 35. O que mais afeta a credibilidade do PCP, junto da Internacional Comunista, é a fraqueza perante a polícia política. Considera-se que o partido não deteta os informadores e não expulsa os traidores que falam na polícia. Bento Gonçalves regressa a Portugal confiante, trazendo novas diretrizes para organizar o PCP e alargar a frente de luta contra o fascismo. Mas a PVDE está alerta. No filme de Lopes Ribeiro, a polícia persegue os conspiradores que se preparam para organizar a revolução. Incansáveis, os agentes descobrem finalmente a sede secreta dos revoltosos, prendendo todo o secretariado. Deixemos de poesias e vamos a coisas práticas. Sabes que amanhã rebenta a revolução. Faz-me favor, dá um bocadinho de lume. Na vida real, a PVDE consegue também desferir um golpe espetacular no Partido Comunista. Mas a prisão dos máximos dirigentes não foi tão fílmica. Regressado de Moscovo, Bento Gonçalves marca uma reunião no secretariado para o passeio em frente à maternidade Alfredo da Costa em Lisboa, em plena luz do dia. A PVDE sabe do encontro e de uma só vez prende os homens mais importantes do PCP, Bento Gonçalves, José de Sousa e Júlio Fogaça. Para mim isso é um mistério. Atribuir isso a um acaso é um bocado difícil de imaginar um acaso desses, não é? Porque o Bento tinha chegado há poucos dias da União Soviética. Nunca falou nisso com o Bento Gonçalves na prisão, no Tarrafal? Não, eles atribuem isso a um acaso. Alguém da PIDE que os conheceu um deles, conheceu o Bento. E que foi denunciá-los à esquadra mais próxima, que essa avisou a Polícia de Informações. É a explicação que eles davam. Foi o maior golpe que a polícia política deu de uma só vez no Partido Comunista em 48 anos de clandestinidade. Aconteceu no dia 11 de novembro de 1935. Bento Gonçalves é condenado a 6 anos de desterro. Começaram então a aparecer no Avante acusações a militantes, os chamados provocadores que estariam ao serviço da PVDE. Um deles chama-se Cassiano das Neves. Era o responsável pela saída e entrada clandestina de Bento Gonçalves em Rosal de la Frontera. Acabou fuzilado em Espanha. O partido está novamente desmembrado
Entre as importantes prisões efetuadas pela PVDE, naquele período, está a de Manuel Guedes, líder da Organização Revolucionária da Armada. Levaram o Manuel Guedes, e mais nada. E depois, claro, passei a receber todos os meses o jornal Marinheiro Vermelho, o Avante. Isso construiu a paz, a ordem. A Hora era a maior estrutura que o partido tinha nas Forças Armadas. Manuel Guedes consegue fugir para a Espanha, mas é preso e detido numa prisão em Cáceres com Pires Jorge. Álvaro Cunhal assume o secretariado político das Juventudes Comunistas e é enviado à Espanha com a missão de conseguir libertar os dois camaradas. Cunhal está em Madrid quando rebenta a Guerra Civil, en 18 de julio de 1936. Así la chispa que dará comienzo a los 3 años de guerra civil entre los republicanos del gobierno legítimo de Madrid, llamados legitimistas, y los rebeldes, dirigidos por el general Francisco Franco, que no comparten la nueva gestión política del país, cada vez más anticlerical y fuertemente orientada a la izquierda. A vitória da Frente Popular e o início da guerra em Espanha causam forte abalo no regime português. El 17 de julio de 1936, la guarnición militar española de Marruecos se levanta contra el gobierno republicano. Os senhores sabem o que é que se deu aqui na Marinha com os barcos, não sabem? Nunca ouviram essa história? O que se deu na Marinha com os barcos aconteceu 2 meses depois. Os novos navios da Armada são a joia da coroa do Estado Novo e de Salazar. Desde 1932, que o regime vinha inaugurando todos os anos, com pompa e circunstância, os seus novos navios. Mais um navio da Armada vai começar a sua vida do mar. Antes que as águas o beijem, algumas gotas de vinho português correrão em sinal de alegria e sinceridade, onde um ano de trabalho já fez correr o suor de portugueses também. Nas comemorações dos 10 anos do 28 de maio, em Braga, Salazar faz o já célebre discurso sobre os pilares do regime: Deus, pátria e família. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não desejava ir daqui sem saber quem tem coragem para nos acompanhar. Nem todos. Logo no dia seguinte, em Lisboa, os marinheiros do Afonso Albuquerque recusam-se a fazer a saudação fascista na presença de Salazar. Era mesmo obrigado os marinheiros, todos eles, darem os vivas. E o que é certo é que quando passámos ali mesmo em frente com o Salazar, mesmo ali também a 2 passos, a gente não se mexeu, e ninguém se mexeu. Salazar fica estupefacto e a PVDE atua imediatamente. 17 marinheiros são expulsos da Marinha. A Hora fica ainda mais enfraquecida e decide agir. Eu era um apoiante da Hora. E nesse dia, o Borda disse: pá, hoje temos que entrar em serviço, em luta, porque isto assim não dá. E eu aceitei. No dia 8 de setembro de 1936, um grupo de marinheiros e grumetes procura tomar conta dos navios da Armada. Chegou à meia-noite e a coisa começou. E então acordar, isto está assim, os nossos camaradas foram expulsos, foram presos, a PIDE anda para aqui a fazer tudo o que quer, isto não pode continuar assim, pá, não vamos nisso. Hoje o nosso navio está revoltado. Uma ação parecida com a revolta dos marinheiros de Odessa, retratada no filme O Coraçado de Potemkin. João Faria Borla é o líder da revolta que começa no Bartolomeu Dias. Não conseguem pôr o navio a funcionar. As caldeiras haviam sido sabotadas. Só que as máquinas precisavam de qualquer reparação e não estavam em condições de trabalhar. Os marinheiros passam então para o Afonso de Albuquerque e para o Majestoso Dão. Tomam conta dos navios e preparam-se para sair da Barra. Entretanto, a PVDE já estava no terreno. As mudanças fizeram atrasar a revolta e já era de dia, quando os barcos começam a movimentar-se. Salazar, avisado pela PVDE às 5 da manhã, dá ordens para os navios serem alvejados. Com a mesma serenidade com que os mandou pagar, manda-os afundar, escreve Franco Nogueira na biografia do ditador. Os marinheiros em pânico atiram-se ao rio e acabam nas mãos da PVDE.
Os guardas republicanos foram estendidos pela linha dos caminhos de ferro ali do Castré, ali fora, não é? E no meu caso foram caçados em frente a Tarbelém e portanto foi aí. Morreram 5 pessoas, foram presos e demitidos 208 marinheiros. Chegou a levar pancada, a ser torturado? Não. Entrei e saí durante 14 anos e 4 meses de prisão, sem levar um sopapo, sem ter um castigo, sem conhecimento nenhuma. Não conhecia a frigideira. Responsáveis do PCP dirão mais tarde que a revolta falhou porque os marinheiros falaram demais e tanto a PVDE como a GNR estavam avisadas. Mas os prejuízos avultados causados em 2 grandes investimentos demonstram que a PVDE teve uma falha clamorosa ao deixar sair uma revolta liderada por uma organização ligada ao PCP. Os barcos queriam desertar para Valência. E foi o forte com o fogo da artilharia é que os impediu de sair a barra. Mas não fizemos a revolta para irmos para a Espanha, para ir auxiliar o governo espanhol, como ele dizia. É mentira. Eu andei 40 e tal anos, salvo erro, com o label de traidor à pátria e ladrão de navios, quando não tinha nenhum direito. Depois fui agraciado com a Ordem da Liberdade, passei a ser herói. Nem era herói, nem era traidor. Eles desertam em setembro de 36. Eu recebi de manhã um telegrama dizendo marcha imediatamente para a fronteira. E eu fui dizer a casa à mulher, olha, talvez venha jantar à tarde. Só apareci 6 meses depois. E as primeiras notícias que a minha família recebeu foi que eu tinha sido morto. Dias depois da revolta dos marinheiros, é também criada a Legião Portuguesa. O regime reforça-se com uma milícia popular. Salazar sente-se inseguro, necessita de criar forças cívicas, militarizadas, capazes de suprir um exército onde eram ainda muito vincadas tradições republicanas e democráticas, e a Legião Portuguesa foi o instrumento que Salazar encontrou para enquadrar militarmente o povo português. Salazar dá também ordens à PVDE para proceder à abertura do Tarrafal. Os marinheiros rebeldes são julgados em menos de 2 meses. Os líderes da revolta apanham penas brutais de 17, 19 e 20 anos de desterro. Os condenados embarcam no dia a seguir ao julgamento no navio Luanda. Com ele, seguem muitos outros presos políticos. Quando nos deportaram, a 28 de outubro de 1936, exatamente no dia em que eu terminava a minha condenação, a polícia foi buscar-me à fortaleza de Peniche e enviou-me no porão do velho navio Luanda, a caminho do campo de concentração do Tarrafal. O barco passa também pelos Açores. No momento crucial para o regime, são desterrados para o meio do Oceano Atlântico os adversários considerados mais perigosos, os marinheiros da Hora, o líder comunista Bento Gonçalves e o anarquista Mário Castelhano. Olha, parece que estou a ver a chegar ao Tarrafal. Há coisas na nossa vida que nunca esquecem. Eu lembro perfeitamente, o barco ter ficado ao lado, mobilizaram os barcos pescadores para nos transportarem para a terra, formaram-nos a 2 e 2, portanto éramos 152, pusemos em marcha, atravessámos a vila, eles tinham dito àquela gente que nós éramos criminosos, não é? Mais do pior que havia, não é? Mas chegámos ao campo, demos com um campo que se via logo que era uma instalação provisória, não é? Barracas de loura preparadas para receber 12 prisioneiros. No Tarrafal espera-os um campo improvisado, com tendas resgatadas da ilha de São Nicolau, do campo de concentração que ali funcionou em 1931. Nos primeiros anos são os próprios detidos que vão construir o campo definitivo, trabalhando debaixo de condições atmosféricas impiedosas. Quer dizer, são os carcereiros que nos dizem de cara a cara: vocês vêm para aqui para morrerem. O momento crítico acontece quando um surto de paludismo provoca uma epidemia generalizada no campo. Os mosquitos depois, os mosquitos eram, disse,
Eu não tinha medo de um touro, vou agora ter medo dos mosquitos. Eles podiam não ter medo dos touros, que eram de Vila Franca ou coisa assim, dessa região. Mas os mosquitos é que nos deitaram abaixo. Toda a gente, ou quase toda a gente, caiu doente. Mas neste período em que a gravidade da situação era evidente, obrigaram-nos a abrir a vala que circunda o campo de concentração de Tarrafal. Essa vala, que tem 3 metros de profundidade por 4 de largura, foi começada a abrir pelos presos em condições difíceis de saúde. Morreram 7. Eu também entrei numa diarreia terrível, estava muito fraco, estava indiferente. Mas o meu pai obrigou-me a levantar, parado por ele, para me levar à enfermaria. Né? Já era casa mortuária, para eu tomar consciência do que estava a acontecer, ver se eu reagia. Né? Fui amparado por ele, entrei, né? Já estavam dois mortos, né? Estava o Tobias a morrer, Tobias mal respirava já, e eu, no fundo, foi-me despedir ele. Né? E então, ele não disse nada, mas sorriu para nós. Isto é uma coisa, aquele sorriso ficou para sempre. E resultou porque eu, a partir dali, realmente, tomei consciência de que estava eventualmente na iminência de morrer e eu lutei pela vida.